Olá pessoal, hoje vim trazer mais um vídeo para o canal e o tema de hoje é a doutrina básica de Jesus Cristo, né? Bora lá para o vídeo então. Hoje eu vim trazer esse tema de hoje, ensinamentos de Cristo, né? Que é a doutrina básica. Tem a doutrina básica de Cristo, para nós entendermos, e tem a doutrina mais aprofundada de Cristo, né? Que é o crescimento. Então quando nós vamos dizer assim, quando nós aceitamos Jesus no começo da nossa vida, né? No começo da nossa carreira espiritual, nós aceitamos Jesus, se batizamos nas águas, aí nós estamos na doutrina básica, né? De Jesus Cristo, a imposição de mão para curar os doentes, a unção com óleo, né? Então tudo isso é a doutrina básica de Jesus Cristo, né? É o ensinamento que todo ser humano, quando se aproxima de Jesus, desse conhecimento, vai entrar nessa doutrina básica, né? Que é o principal, é o básico ali do começar, né? Quando a pessoa começa. Mas ali, Paulo está dizendo que essa pessoa, quando começa nessa doutrina básica, a pessoa não tem entendimento nenhum, ela precisa de ajuda de outras pessoas. Aí precisa do irmão Jorge, lá diz, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo, tu precisa fazer isso, tu precisa fazer aquilo. Precisa do fulano lá, do espiritualista, para dizer as coisas, porque ela não sabe. Então Paulo considerou essa pessoa como criança, né? E criança, disse Paulo, quando a pessoa é criança, ela tem que se alimentar de leite, não pode se alimentar de um alimento sólido, né? Não tem como comer arroz, feijão, comida forte, né? É uma criança, se alimenta de alimento de leite, né? Que é próprio para a criança. Então ela está crescendo, está numa doutrina básica de Jesus Cristo, está crescendo, está indo para o conhecimento, mas aí precisa de ajuda, precisa do conhecimento, né? Precisa de explicações, porque é uma criança, precisa de cuidado, né? Então, Deus, o nosso Pai Criador, né? Na sua excelência, na sua misericórdia, no seu grande amor que Deus tem, Ele nos ajuda a passar por todos esses processos, né? Processo de criança, se alimentar com leite, e vai nos acompanhando nesse crescimento, né? Até nós chegar numa fase adulta. Quando nós crescemos e se tornamos homem, aí nós temos que se alimentar do que? De comida sólida, né? Nós temos crescimento, né? Nós crescemos, daí não vamos se alimentar de leite mais, não somos criança mais, né? Não. Aí nós já entendemos o que nós devemos fazer, né? Então vamos se alimentar de um alimento sólido. Então Deus, Ele acompanha o nosso crescimento desde criança, né? Isso eu estou falando de criança espiritual, né? Estou falando de espiritualidade, né? Não estou falando de física, né? Se nós comparar a parte física também, criança se alimenta de leite e pessoa adulta se alimenta de comida sólida, né? Como Paulo disse. Mas aqui eu estou falando de um crescimento que Deus nos está acompanhando, um crescimento espiritual. Criança na fé, espiritual, se aproximou de Jesus, tem aquela doutrina básica, né? Mas daí vem depois desse ensinamento que a pessoa aprendeu, é o batismo nas águas, arrependimento, aceitar Jesus, pão da Santa Ceia, também imposição de mão para curar os enfermos, o óleo ungido, né? Então todas essas coisas são o básico que a gente tem que aprender de Cristo para nós começar a decolar a nossa carreira, porque não fica ali, né? Não fica como criança as coisas. Tudo vai crescendo e nós vamos ter que se aprofundar e ter uma expansão de consciência muito maior. E crescendo, e crescendo, e crescendo até se tornar perfeito, né? Porque diz a palavra de Deus que nós devemos ser imitador de Cristo como filho amado. Então, devemos observar Deus, devemos acompanhar Deus, não, nós devemos imitar a Deus, devemos ser imitador de Deus como filho amado. Então, nós temos que crescer e crescer e crescer e crescer, não para nunca de crescer. Essa evolução tem que ir acontecendo e crescendo, para que nós se tornamos imitador de Deus, como filho amado, né? Não vamos entender errado, né? Para o bom entendedor, meia palavra basta. Nós temos que entender o que o Espírito está trazendo, a mensagem de Jesus Cristo, dando oportunidade para várias pessoas, para o mundo todo, tem a oportunidade de crescimento espiritual, de aprender o que é a doutrina de Cristo, o que é Jesus Cristo, o que é a ressurreição, o que é a salvação, o que é Deus. Jesus, Ele está dando essa oportunidade, trazendo a todas as pessoas o conhecimento. Ninguém pode se queixar, eu não tive conhecimento. Ninguém me falou de Deus.
Ah, Deus não me deu oportunidade. Ninguém pode falar isso, porque tem oportunidade. Deus não é injusto para que faça isso, né? Que não tenha oportunidade para as pessoas. Deus é justíssimo, Deus é justo, Deus é misericordioso, é amoroso. Deus, ele está presente na nossa criação espiritual. Desde o ventre da nossa mãe, Deus já observa a nossa vida. Pois Deus disse na sua palavra, eu te gerei no ventre de tua mãe. O que você está pedindo? O que você não está entendendo? Desde o ventre da tua mãe eu estou te gerando, eu estou te ensinando, eu estou te fazendo o crescimento acontecer na tua vida. Então não tem como nós dizer, eu não recebi o conhecimento, eu não recebi a informação, por isso eu faço coisa errada. Então Deus enviou Jesus para trazer a luz, trazer a palavra, trazer o entendimento. Não para que nós sejamos nécios, né? Que nem louco que não entende a palavra de Deus. Mas nós devemos entender, porque Jesus disse, através de Paulo, que criança na fé se alimenta de leite. Pessoa adulta se alimenta de comida sólida. Né? Então, o que Paulo estava trazendo, o que o Espírito Santo está trazendo para nós hoje? Ele está trazendo a revelação de Deus, porque Deus enviou Jesus porque era necessário que Jesus fosse enviado para trazer o conhecimento, trazer a luz, porque estavam em treva, na repetição, não saía daquela repetição, sempre em treva, e não havia evolução. Jesus tinha que vir. Então, Deus enviou seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça. Já está dizendo, a palavra não tem perecimento. Perece aquele que quer perecer, aquele que não quer entender a palavra de Deus. Porque desde o crescimento, desde criança, Deus dá o acompanhamento. Então, se eu sou criança na fé, eu tenho que aprender sobre batismo, tenho que aprender sobre Santa Ceia, eu sou infantil, eu sou criança na fé. Eu não posso aprender sobre salvação, trono de Deus, trono branco, julgamento de Deus. Não, eu tenho que começar aprendendo sobre batismo, sobre Santa Ceia, sobre oração, como eu devo orar, né, como eu devo pedir a Deus, como eu devo agradecer a Deus. Então eu sou criança na fé, eu estou crescendo. Então tem que começar na doutrina básica de Cristo. Mas agora nós vamos entrar para um firme fundamento, como diz a Escritura, que nós não temos como dizer não para Deus. Nós não temos como se queixar de Deus. Deus, eu não recebi, ou não me deram isso, ou não me deram aquilo, vamos ficar como criança? Mas a mãe deu um chocolate para o meu irmão, mas não me deu para mim. Será que vamos continuar infantil no crescimento? Não, nós temos que crescer. Temos que deixar de ser criança na fé. Temos que ter o crescimento e tornar-se homem na presença de Deus. Homem vem responsabilidade. Quando nós era criança, Deus nos acompanha em tudo. Envia alguém para ajudar. Enviou Jesus Cristo. Diz para o irmão Jorge ensinar alguma coisa. Diz para o irmão espiritualista trazer uma mensagem. Deus vai tendo um jeitinho, com paciência, porque é criança, né? Tem que ter todo o cuidado. Mas quando eu sou homem, adulto, eu tenho que ter responsabilidade. Aí muda a coisa. Muda a figura diante de Deus. Aí eu sou responsável. Eu sei o que eu estou fazendo. Não sou mais infantil, né? Não sou mais criança. E aqui nós vamos entrar num firme fundamento que diz a palavra de Deus. Que aqui, em Hebreus, quem tem a sua Bíblia pode pesquisar, né? Pode acompanhar. Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5. E nós vamos ler parte B. Parte B do versículo aqui, do versículo 3. Parte B em diante. Então, Hebreus capítulo 5. Que diz a palavra de Deus. O alimento sólido é para as pessoas maduras. Para aqueles que, pelo uso, têm a sua capacidade de discernimento e treinamento para saber distinguir tanto o certo como o errado. Então, o alimento sólido é para a pessoa adulta, que sabe discernir, que tem a sua mente pura, né? A sua faculdade mental está funcionando direitinho, né? Exatamente como tem que funcionar. Ele está com esse alimento sólido, porque ele sabe discernir o que é certo e o que é errado. É uma pessoa adulta, não é criança.
que precisa de cuidado redobrado, né? Mas você está crescendo na doutrina de Cristo, você está crescendo no corpo de Cristo, você está crescendo em Deus. Você não vai ficar criança para sempre, infantil. Ah, não me deram isso, não me deram aquilo. Ah, mas é desse jeito, é daquele outro jeito, não sabe nada das coisas de Deus. E aí, mete os pés pelas mãos. E aí é complicado, porque vem a cobrança depois. Depois vem a cobrança, e a cobrança não é muito barato as coisas que nós temos que prestar conta. Porque se nós ouvimos a palavra de Deus, nós somos responsáveis pelo que nós ouvimos, porque nós vamos prestar conta um dia disso, né, que nós ouvimos. Então é melhor não ter conhecimento de nada, ser inocente, nunca ouvir nada, do que ouvir e não fazer o que é certo, porque se nós ouvirmos a verdade e não praticamos a verdade, nós somos culpados disso, né? Nós vamos prestar conta disso. Então nós temos que ter, com o crescimento vem a responsabilidade. Responsabilidade diante de Deus e diante dos homens, né? Mas diz aqui, ó, portanto agora que deixamos para trás a doutrina básica a respeito de Cristo. Então aqui Paulo está ensinando, né? Agora nós não somos mais criança na fé. Não temos que aprender sobre o batismo, sobre a Santa Ceia. Isso é comum, isso é natural, que é os rituais que acontecem, né, num culto, né? Numa ação de graça, numa palestra, numa junção de irmãos, né, numa comunhão de irmãos. Num companheirismo acontece a Santa Ceia, o batismo ali, mas isso é um companheirismo, né? É uma comunhão de irmãos, né? É imposição de mão para curar aquele que está doente, o óleo ungido para ungir aquela pessoa, né? Mas isso aí nós deixamos já para trás, diz a palavra, porque agora nós estamos no crescimento para nós chegarmos aonde nós temos que chegar. Então, portanto, agora que deixamos para trás a doutrina básica a respeito de Cristo, e vencemos e amadurecemos na graça e no conhecimento, não lançamos novamente um alicerce da fé sem obras, da fé morta, da ignorância, né? Então, se nós aprendemos a doutrina básica de Cristo, temos o crescimento, começamos a se alimentar com comida sólida, não vamos lançar um alicerce na areia de novo. Começar como criança de novo, nós já entendemos, nós já passamos dessa parte, né? Então nós deixamos para trás o tempo de criança e começamos a ser adulto na presença de Deus. Entender, gente, né? O que Deus faz? Deus envia o seu Filho, Jesus Cristo. Jesus Cristo traz todo o conhecimento, traz toda a verdade, traz toda a luz que nós precisamos. E aí nós vamos continuar como criança sem entender nada? Sem prestar atenção no que Jesus está falando? Gente, Jesus nos deu o Espírito Santo. E esse Espírito Santo é a energia de Deus. É a força ativa de Deus. Esse Espírito Santo nos guia em toda a verdade, em todo o conhecimento, em todo o crescimento. Então, o trabalho do Espírito Santo é fazer com que as pessoas cresçam e tenham a evolução que precisa ter para chegar ao estatuto de varão perfeito na presença de Deus. Ser comparado a Cristo, né, na evolução. Então o Espírito Santo trabalha arduamente nessa obra para o meu aperfeiçoamento. Então ele tem que aperfeiçoar de qualquer maneira. Isso tem prazo, isso tem tempo no universo. Isso tem que acontecer. Não pode ser criança para sempre. O Espírito Santo está dizendo, abra os teus ouvidos e escuta o que tem que escutar. É aquele que tem ouvido, ouça o que eu estou dizendo. Porque Deus trabalha de uma maneira espiritual, usando o seu Espírito, que é verdade, é vida, é caminho, é luz, e dizendo que a pessoa tem que ter um crescimento que não pode ser mais infantil na fé. Ouça o que o Espírito está dizendo. Crescer na graça e no conhecimento. Mas o Espírito Santo está trazendo mensagem. Deus está trazendo mensagem. Está ensinando o povo. Está tirando do charco de lama. Está tirando do poço. Está tirando da cegueira espiritual. E a pessoa se faz inocente, não quer entender o que Cristo está falando. Vem a cobrança, vai sofrer. Vem o sofrimento, fica na roda de Sansara, repetindo, e vai por milênios, né? E nada muda, fica como antes.
mas porque não tem o entendimento e não quer o crescimento que Jesus trouxe. Se nós entendermos o que Jesus veio fazer, nós vamos crescer rapidamente espiritualmente. Não precisa levar 1000 anos para mim crescer na graça e no conhecimento. Eu posso crescer nessa vida, né? Eu tenho oportunidade de crescer agora. Se eu entender que criança se alimenta de leite e adulto se alimenta de alimento sólido. Então é só entender essas coisas. É simples. Deus, ele trabalha de uma maneira muito fácil de entender, né? Ele coloca uma parábola, criança se alimenta com leite. Quem que não entende isso? Adulto se alimenta de feijão e arroz, de comida sólida. Deus, ele é tão pacífico, né? Tão amoroso, tão carinhoso, que trata nós como criança quando nós somos criança. E trata nós como adulto quando nós se tornamos adulto. Então Deus tem que ser assim. Adulto tem responsabilidade. Então nós que somos adultos, que crescemos na graça, que deixemos a doutrina básica de Cristo, que já aprendemos todas as coisas, é isso que a Bíblia está dizendo. Nós já aprendemos sobre batismo, sobre imposição de mão, já aprendemos sobre a cura, né? Sobre unção de óleos ungidos, sobre comunhão com os irmãos, sobre o companheirismo, a caridade. Já aprendemos tudo isso, deixamos para trás. Porque nós, portanto, agora nós crescemos, não vamos lançar um novo alicerce repetindo as mesmas obras. A fé morta, né, sem obra, porque não adianta eu ter fé se eu não tenho obra. A minha fé é conhecida pelas obras. Então, as pessoas podem ver a minha fé através das minhas obras. Se eu não tiver obra, a minha fé não adianta muito, né? Tenho fé, mas não pratico a fé. Não pratico, não faço as obras. Então, não cresce espiritual, não deixa os outros crescer, atrapalha todo mundo, confunde todas as coisas, não entende nada, mete os pés pelas mãos, e aí segue atrás de um, atrás do outro, e vai lá porque fulano, e porque fulano, porque ciclano, e aí não consegue crescer, se alimentar de um alimento sólido, porque não deixa o crescimento chegar, e Cristo está batendo na porta, Deus está dizendo, eu estou à porta e bato, se deixa eu entrar, eu serei contigo, eis que estou à porta e bato, se deixa eu entrar, serei contigo. Mas será que não é suficiente isso que Deus está dizendo? Deus está chamando você, Deus está chamando a atenção de você para a palavra. Deus tem compromisso com a palavra, Deus tem compromisso com a verdade, Deus não tem compromisso com a mentira, com o engano, com o enredo, com o não crescimento, com a repetição, né? Se eu fiz errado uma vez, Deus vai me ajudar, claro que Ele vai me ajudar. Dizer, Jorge, tu fez errado porque tu não tinha conhecimento, mas tu faz assim, assim, aí tu vai acertar. Mas agora, se eu continuar no erro, o que Deus vai fazer? Né? A cobrança vai vir. Então nós vamos ter que prestar conta diante de Deus disso, tudo que nós temos ouvindo e que nós temos falando, né? Que nós temos vivendo. É hoje, que nós estamos vivendo hoje, nós vamos prestar conta amanhã de tudo isso. Então não importa se você fez o mal ou se você fez o bem. Se você fez o bem, você receberá o bem. E se você fez o mal, vai voltar o mal. Então, é visto que, portanto, deixamos para trás todas essas coisas, a doutrina básica de Cristo. E o que nós devemos saber? Saber o arrependimento e as obras mortas, e a fé em Deus, e os ensinamentos sobre o batismo e a imposição de mãos, e a ressurreição dos mortos, e o julgamento eterno. Isso nós faremos se Deus permitir. Veja bem o que o Espírito diz para nós. Então nós temos que passar para a segunda fase e falar das coisas do arrependimento, e falar das coisas eternas, falar da ressurreição de Cristo e da ressurreição dos mortos. Então nós já passamos a primeira fase, nós temos que entender o porquê da ressurreição e o porquê do julgamento eterno, né? E das coisas vindouras que há de vir, o novo sistema que será construído segundo a palavra de Deus. Então, o que nós temos que fazer? O ensinamento é sobre a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Isso nós faremos se Deus permitir. Viu que isso aqui, ó, quando se fala de julgamento eterno, já está falando se Deus nos permitir, porque tem que ser pessoa adulta. Não é para criança resolver isso. Criança resolve aquelas coisas de criança na fé, né? Mas o adulto resolve já negócio de ressurreição, aí já tem que ser adulto.
Tem que ter entendimento, tem que ter ciência, tem que entender o que Cristo veio fazer para falar de ressurreição. Senão não vai entender, vai dizer que não existe ressurreição, não vai acreditar. E isso é grave esse problema, é grave se a pessoa não acreditar na ressurreição, vai criar um karma terrível para a sua vida, vai prestar conta a Deus, porque o próprio Deus vai pedir conta disso, né? Por que não acreditou nisso que ele enviou seu Filho, Jesus Cristo? Aí Deus tem o trabalho todo de enviar o seu Filho Jesus Cristo para passar trabalho na Terra, para me ensinar, para me trazer a verdade, trazer o conhecimento sobre a ressurreição, e aí eu jogo fora, não quero entender, mas que tipo de ser humano sou eu, que não dou atenção para as coisas do Pai, que não dou atenção para as coisas espirituais? Eu sinto a graça de Deus, eu sinto o Espírito de Deus fluir através da minha boca. Isso que eu estou falando não são minhas palavras, não fui eu que escrevi isso, não fui eu que criei essas coisas, mas foi o próprio Espírito de Deus que criou todas essas coisas e que está fluindo através da minha boca, trazendo a unção, trazendo o ensinamento, trazendo a espiritualidade, trazendo a luz. As pessoas só não crescem se não quiser. Então eu vou dizer com todas as palavras, claramente para você, inspirado pelo Espírito de Deus, dizendo: se perde, se você é filho da perdição, você vai se perder. Se você não quer o conhecimento, só se perde quem é filho da perdição. Porque quem quer o conhecimento, quem busca o conhecimento, quem abre o coração para a verdade, não tem como se perder, gente. É tão fácil o caminho. Jesus trouxe todo o conhecimento, a sabedoria. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mas deixamos essas coisas infantil para trás e passamos a ser homem na presença de Deus. Poxa, lá até quando nós vamos ficar como criança sem entender nada? A Bíblia não é só um livro que é para ser lido ao pé da letra. É muito profundo, nós temos que entrar, mergulhar nesse oceano de Deus. A Bíblia é um oceano, é um mar de vida, é um mar de sabedoria, é um mar de luz, é um mar de ciência, é um mar de tudo que nós procurar, nós temos que mergulhar, entrar nesse mar que é Deus, que é todo esse conhecimento. Então não é rasinho que nós vamos ler a palavra de Deus, é ler aquele versículo rasamente, entender aquela ao pé da letra, não é assim. Nós temos que mergulhar na Bíblia, entrar nesse oceano, porque é um mar de conhecimento, é uma riqueza enorme, é muita sabedoria, é muito entendimento, é muito crescimento. E nós estamos falando de doutrinas de Cristo. Tem a doutrina básica, tem a doutrina mais avançada, e tem aquela doutrina que se coloca como Cristo, já como varão perfeito, como disse a Bíblia, né? Que já alcançamos a glória de Cristo, alcançamos todos os conhecimentos, toda a ciência, estamos na presença de Deus. Mas nós temos que entender que isso nós faremos se Deus nos permitir. E nós temos que ter conhecimento. Que Jesus vem nos ensina a palavra, e nós aprendemos um pouco de conhecimento, e aí nós achamos que temos todo o conhecimento do mundo, que somos o dono da verdade. E vamos lá falar, não, é isso e pronto. Não é isso e pronto, não é assim que funciona. Ninguém é dono da verdade, não temos todo o conhecimento, estamos crescendo, sempre em crescimento, em crescimento, em crescimento. Então não adianta eu dizer para você, eu sou evangelho e tenho toda a verdade. Eu não posso falar isso, porque eu não tenho toda a verdade. Eu também, como evangelho, estou crescendo na graça e no conhecimento. Eu fui criança espiritual, hoje eu sou adulto espiritual, mas eu tenho que continuar crescendo como adulto, tendo mais experiência, tendo mais conhecimento, tornando-se ancião espiritual. Entendeu? O que o Espírito está dizendo para nós, o Espírito está te chamando a atenção, é o próprio Espírito de Deus, está dizendo: meu filho, olhe para cá, venha aprender o conhecimento, eu te dou alimento sólido, eu te dou sabedoria, eu te dou conhecimento, eu te dou ciência, eu te dou vida eterna, eu te dou todas as coisas que você precisa, meu filho, né? Deus está falando com você, e não é simplesmente o homem, mas o homem é apenas um instrumento que Deus está usando para que você receba todo o conhecimento que precisa para crescimento nessa vida, né? Que você não venha sofrer. É isso que Deus está querendo de você. Vamos adiante. Mas, pois, no que se referimos? Então, se já deixamos, né,
a Bíblia diz que já deixamos todas as coisas, né, básica da doutrina de Cristo, deixamos para trás. Então nós vamos ver no versículo 4, pois nós, o que se referimos? Aqueles que a Bíblia está falando é nós, né? Quando a Bíblia está falando aqueles, tanto faz no passado, no presente e no futuro. Aqueles que já foram iluminados, a Bíblia está dizendo. Então, pois a quem nós estamos se referindo? A que pessoa nós estamos se referindo, diz a Bíblia? Aos que passaram, aos que estão aqui presente hoje e os que estarão amanhã no futuro. Então, aqueles se refere a nós. Quando a Bíblia está se referindo àqueles que nós estamos se referindo, pessoas, né? Pessoas humanas. Então, aqueles que foram esclarecidos e já provaram a dádiva celestial e tornaram-se participante do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes futuros do sistema de coisas que virão. Então, aqueles que já foram esclarecidos, aqui Jesus está falando com nós, adultos, porque já deixamos a doutrina básica de Cristo, já fomos criança na fé, mas não somos mais crianças. Então, aqui a Bíblia está tratando com homens, com pessoas adultas, que sabem discernir o que é certo e o que é errado. Veja bem, para o bom entendedor, meia palavra basta. Entendeu o que o Espírito está dizendo? Aqui a Bíblia já está tratando para pessoas adultas. Pessoas que cresceram na graça e no conhecimento, que têm a ciência de Cristo, entendeu o que Cristo veio fazer, quem é Jesus e por que Jesus veio, e por que disso e por que daquilo. Já somos adultos espirituais. Então a Bíblia está tratando com nós que somos grandes, pessoas crescidas. Se referimos àqueles que já foram iluminados. Então, eu já fui iluminado por Deus, né? Você que já foi iluminado por Deus, que já tem esse crescimento e que já provou das bênçãos celestiais de Deus, que já entendeu Deus, Deus é maravilhoso, eu posso me alimentar de Deus, eu posso viver no Espírito com Deus. Ele está falando dessas pessoas que já entenderam, que já tiveram um crescimento para a segunda parte da doutrina de Cristo, né? Que já cresceram na doutrina de Cristo, que já entraram na segunda etapa. E a doutrina de Cristo tem várias etapas, vai crescendo, né? Conforme tu vai crescendo, aí o teu conhecimento vai chegando lá. Então nós chegamos aqui, mas nós que já entendemos, Jesus disse, o que é isso aqui, Jorge? Eu vou dizer, Jesus, isso aí é uma vara de cinnamon, vamos dizer assim, né? De uma árvore, né? De uma planta. Essa é uma vara de amoreira, né? Vamos dizer assim. Jesus me perguntou o que é isso. É uma vara de amora, né? De amoreira. Eu sei discernir o que Jesus está me mostrando. Eu já tenho conhecimento para discernir o que é uma vara de uma planta e uma vara de outra planta, né? Então, um ramo de outra planta. Então, aí nós temos conhecimento. Presta atenção que o Espírito está dizendo para você. E depois você vai ter que prestar conta disso diante de Deus. Porque nós somos crescidos, somos adultos na presença de Deus e temos que entender a palavra de Deus para nós passar o conhecimento para outras pessoas que estão criança na fé. Nós temos essa responsabilidade. Porque o que Deus quer de nós? Deus não quer o nosso dinheiro. Deus não quer a nossa aparência, se somos bonitos, se somos feios. Deus não quer o que nós sabemos ou não sabemos fazer. Deus quer que nós prestamos serviço de caridade a outra pessoa. É isso que Deus quer, né? Deus quer que nós amamos o próximo como a si mesmo. Então Deus, ele é grande, é evoluído. Deus tem uma tamanha evolução, né? Porque Deus é o mais evoluído de tudo, é o máximo da evolução. O que Deus faz? Deus ajuda os pequenos. Então é isso que Deus quer de nós. Então o que Deus quer do Jorge? Ajuda os que estão crescendo na fé. Então, conforme o meu conhecimento, eu não sou dono da verdade, não tenho todo o conhecimento, mas eu posso ensinar aquele que está criança na fé ainda, que está crescendo. Conforme o meu entendimento, eu ensino aqueles que estão abaixo de mim. Eu não posso ensinar pessoas que estão acima de mim, que tem mais entendimento que eu. Gente, se uma pessoa sabe mais do que eu, a pessoa tem que me ensinar. É assim que funciona a lei do universo. Então, Deus é maior, ensina a todos. Aquele que tem uma evolução maior ensina o menor. Então nós devemos ajudar, é isso que Deus quer de nós. Ajudar para chegar ao conhecimento, porque um dia vai ter o julgamento. Existe um julgamento.
existe um juízo final. E aí todos os homens, todas as pessoas, não importa o que você fez, o que você deixou de fazer, se você praticou, não praticou, se você ouviu, deu atenção à palavra, não deu atenção, é com você. Você vai entrar nesse julgamento e vai prestar conta diante de Deus. Vai haver esse julgamento. Para mim, para você, para todo mundo. Ninguém escapa. Porque nós seremos julgados segundo as nossas obras, diz a Bíblia. Então, não vamos lançar um alicerce na areia, né? Uma fé morta, sem benefício, sem amor, sem fraternidade, sem nada. Mas, portanto, nós que já fomos iluminados, nós recebemos. Então, o que o Espírito está dizendo para nós? Deus teve todo o trabalho de trazer a mensagem, de enviar Jesus Cristo, veio sofrer na cruz, morreu, açoitado, foi esbofeteado, cuspiram no seu rosto. Tudo isso só para trazer o conhecimento para o Jorge. E daí, cabe ao Jorge aceitar se quer o conhecimento ou se não quer. A decisão é minha. A decisão é nossa. Então, nós não somos obrigados a aceitar o conhecimento de Cristo. Mas nós vamos prestar conta disso, né? Sabemos disso. Então, Jesus trouxe todo esse conhecimento, Deus fez todo esse trabalho para que nós entendêssemos a verdade, para que nós se iluminasse, para que não ficasse repetindo milênios e milênios na roda de Sansara, né? Tentando acertar, tentando evoluir, não consegui. Ele trouxe já, né, a evolução agora, trouxe a ressurreição, que é toda a evolução, todo o conhecimento, toda a ciência, e nós aprendemos se nós quisermos. Temos a nossa decisão, né? Depende de nós. E aí, o que Cristo vai nos dizer mais? O futuro do sistema de coisas. Tem um futuro de sistema que vai ser mudado, né? Todo o sistema vai ser mudado. Porque Cristo planeja um novo governo e um novo sistema ser instalado sobre a Terra. Uma nova Terra, um novo sistema, um novo governo. E as coisas velhas serão passadas, né? Todas as coisas ruins serão tiradas. Então, isso vai acontecer. Mas para nós explicar sobre esse novo sistema, nós temos que estar na graça e no conhecimento. Temos que ser pessoa adulta. Então, vai haver uma nova terra? Vai. Vai haver uma salvação? Vai haver uma salvação. Vai haver um crescimento, vai haver uma evolução. E nós vamos alcançar a nossa salvação, porque depende de nós, né? Deus trouxe todo o conhecimento, fez toda a obra, envia fulano, envia ciclano para nos ajudar. E aí depende de nós crescer na graça e no conhecimento. Então, nós vamos se salvar porque vai existir um novo sistema, Deus vai mudar tudo, né? Vai mudar os governos, vai mudar todo o sistema e vai trazer a nova terra e vai vibrar nessa evolução. E nós, para chegarmos a esse conhecimento, nós temos que evoluir. Evolução, crescimento. Então, agora tem uma coisa muito séria que nós estamos tratando hoje, que Deus não vai tratar no futuro com nós. A oportunidade é hoje que Deus nos está dando, né? Deus está dando oportunidade com ensinamento, com sabedoria, com ciência. Vem Jesus, vem outro avatar, vem o irmão Jorge, vem um irmão espiritualista, vem outro irmão, vem outra irmã e traz a mensagem. Deus está dando hoje oportunidade. Então hoje é dia de salvação, hoje é dia de você entender e aceitar e buscar o crescimento, porque não é para o futuro, né? Se você estiver vivo no futuro e essas coisas estiverem acontecendo, né, vai acontecer. Mas se não estiver mais acontecendo no futuro, se foi tudo mudado, você não terá mais essa oportunidade, porque vai mudar as coisas. Já não tem mais tempo, já está no limite. O universo tem prazo, Deus tem uma agenda e tem que cumprir, a salvação tem que acontecer, tem que a salvação chegar e a evolução chegar para todas as pessoas. Não pode continuar mais na roda de Sansara, acabou. Não tem mais tempo. Deus está chamando para evolução, para salvação, para a nova terra. Nós temos que vibrar na nova terra. Temos que começar a ser adulto, começar a receber comida sólida, se alimentar daquilo que é bom, daquilo que é sólido para nossas vidas. Então, entendimento. Agora, o que está dizendo a palavra de Deus? Se você teve a oportunidade, você recebeu a doutrina básica de Cristo, presta atenção. Recebeu a doutrina básica de Cristo. Um irmãozinho foi lá e ajudou, ensinou. Você tem que fazer isso, fazer aquilo, irmão, fazer aquela coisa, né? Te ensinou, tu teve o conhecimento da segunda etapa da doutrina de Cristo, a doutrina mais profunda, que é
a ressurreição, que é a transformação, que é o novo sistema, que é a nova terra, que é a salvação, que é Deus vivendo dentro de nós, já está no outro nível espiritual, já está em outra dimensão. Entenda quem tem ouvido para entender, né? Ouça quem tem ouvido para ouvir, ouça. Entenda quem tem entendimento para entender, quem não tem entendimento ainda se humilhe, busque entendimento, não queira julgar as pessoas. Porque eu não posso julgar as pessoas, porque se eu julgar as pessoas, eu estou fazendo as mesmas coisas que a pessoa está fazendo, eu estou julgando. Eu estou errado, não posso julgar. Eu só posso ajudar as pessoas espiritualmente. Então, eu não posso dizer isso está certo, absolutamente, ou está errado. Não. Eu só posso dar minha opinião e a minha experiência e meu conhecimento e passar uma verdade, um pouco da verdade que eu tenho. Então, cada um tem um pouco de sua verdade. Então, não é que você tem que seguir a mim. Não, não pode seguir. Você tem que seguir conforme o seu coração, conforme a sua verdade, conforme o seu crescimento. Então, quem tem a verdade absoluta? Só Deus. Deus é a verdade absoluta. Fora dele não tem outra verdade. Aí sim, a Deus nós devemos se atirar de corpo e alma, confiar inteiramente. Mas Deus está dando toda essa oportunidade para nós crescer na graça, no conhecimento, ser criança espiritual, ser adulto espiritual, ser ancião espiritual, buscar toda a ferramenta de Deus, todo o conhecimento, crescer. Então, a ressurreição de Cristo, ponto. O que é a ressurreição de Cristo? A ressurreição de Cristo é a salvação de todas as pessoas, que é a evolução. A ressurreição, ela resume em uma evolução total, que é aquilo que nós levava milênios para evoluir, né? Porque nós vinha na Terra como ser humano, né? E vivia uma vida toda errando, tentando acertar, e voltava de novo, e tentava acertar, e voltava de novo, e voltava de novo. Vinha milênios tentando acertar, porque a pessoa vem uma vez, morre, aí volta outra vez, mas não se lembra de nada, né? O que eu fiz de errado? Como é que eu vou consertar? Então seria muito difícil a nossa evolução acontecer. Ia acontecer, né? Mas ia levar milênios, né? Ia levar milhões de anos, o homem remoendo na roda de Sansara, repetindo. E o que Cristo veio fazer é tirar da roda de Sansara. É simples, é fácil de entender. Só veio tirar nós da repetição e trazer a evolução toda numa vida só. Nós podemos evoluir. Tá aí o conhecimento, tá aí o crescimento, gente. Por que não evolui? Por que não cresce? Por que não tem entendimento? Você não quer, é simplesmente isso. A gente fala a palavra de Deus, a gente explica a palavra de Deus, traz toda a sabedoria, traz todo o conhecimento. E pergunta para as pessoas, entendeu? O que as pessoas vão dizer? Não entendi nada. Mas é isso, porque estão presos na roda de Sansara, estão presos na repetição. Mas Deus está dando um basta para isso, chega dessas coisas. Então Deus enviou seu Filho para trazer a evolução já, trazer todo o conhecimento já. Porque aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, e as coisas velhas são passadas, e tudo se fez novo. Então não fica repetindo novamente de ano. Não adianta eu entrar na escola e repetir todo ano a mesma coisa. Repetir de ano, primeira série. Poxa, gente, Deus até quando tem paciência com nós? Veja o amor de Deus, veja a caridade de Deus, veja esse ser maravilhoso e divino que é Deus. Dá tudo de mão beijada para nós. Dá a escola, dá os professores, dá sua vida por nós. E aí nós se fizemos de tolo, de ignorante, e não queremos aceitar aquilo que é óbvio, que está na nossa frente, que está, só basta nós abrir os olhos e enxergar. A evolução veio por Jesus Cristo, Filho de Deus. E quem crê em mim não perece, já foi feito. É para nós alcançar nessa vida e não perecer mais, não voltar ao sofrimento eterno, porque aquilo nos trazia um sofrimento eterno. Então Jesus, ele se ofereceu a Deus para fazer essa missão, porque ele viu a humanidade sofrendo, repetindo de ano, todo santo ano, repetindo e sofrendo. Mas eu tenho que fazer alguma coisa para essa gente, porque eles estão sofrendo, e tanto sofrimento, e não sai da repetição, e entra de novo na repetição, e volta de novo na repetição. E Jesus, então eu vou fazer algo para tirar essas pessoas da repetição. Então aquele que crê em mim
não vai ficar preso na roda de Sansara, não será mais escravo. Lembra da palavra de Jesus? Eu vos tornei vocês livres. Vocês eram um escravo. Então, já foi dito nas Escrituras, já clareou nosso entendimento, já abriu nossos olhos. Nós já somos como Deus. Vós sois Deus. Vocês são co-criadores. Gente, acorda, até quando vão ficar na roda de Sansara repetindo o sofrimento, o mesmo sofrimento, milhares de anos, milênios. Jesus Cristo trouxe todo o conhecimento e a ressurreição é toda a evolução para nós evoluir já, agora com Cristo. Chegar a esse conhecimento, chegar à nova terra, chegar ao paraíso, chegar à salvação. Mas nós temos que entender, temos que estudar, temos que pesquisar, temos que pedir ajuda, temos que ser humilde. Não podemos ser arrogantes e dizer eu sei mais que fulano, eu sei mais que fulano. Não, não existe isso. Quem sabe mais que eu é Deus. Quem sabe mais que você é Deus. Eu não sei mais que você e você não sabe mais do que eu. Mas o seu conhecimento às vezes é mais elevado, você estudou mais do que eu. Aí você tem mais conhecimento, porque você se dedicou a mais, entendeu? Mas quem sabe a verdade absoluta é Deus. Então nós não podemos julgar ninguém. Mas aqui quem está sendo julgado somos nós, mas não por nós. Aqui, presta atenção, nós estamos sendo julgados, não por nós, mas estamos julgados por algo maior que nós, que é Deus. Porque Deus dá oportunidade e a palavra salvará, e a palavra julgará. Assim como você ouviste a palavra, ela te salvará, e essa mesma palavra que você ouviu te julgará. Por que você não deu atenção? Por que você não acreditou? Então, vamos passar por os pontos aqui para nós resumir, porque é bem complicado, né? Então, criança se alimenta de leite, né? Primeiro ponto, criança se alimenta de leite. E aqueles que deixaram, né? A doutrina básica de Cristo, deixaram de ser criança, né? Passam a se alimentar com alimento sólido, né? E a terra, né? Aqui quando fala a Bíblia. Aqui diz no versículo que a terra, quando ela recebe a bênção de Deus, ela absorve, né? E quando a Bíblia está falando bênção de Deus, é a chuva, né? É a chuva que Deus está mandando para a terra. A terra, né? Essa terra que nós vivemos, nossa mãe. Ela recebe a chuva e ela absorve. E aí o que a terra faz? Produz frutos para aquele que está cuidando da terra, o plantador, o agricultor, né? Que está sameando, está cultivando a terra, né? Tem aquele proprietário que está cuidando, está cultivando aquela terra. Então o que a terra faz? Ela recebe a chuva e produz fruto para esse que está cultivando a terra, para o agricultor, né? Para as pessoas. Ela produz bons frutos, mas se ela produzir espinho, pode a terra produzir espinho e abrolhos, né? Frutos ruins que não dá para comer. O que será feito com esses espinhos que a terra produz? Será rejeitado. Olha bem o que a palavra de Deus diz, olha o que o Espírito está dizendo. Então, se a terra produz laranja, nós vamos colher a laranja do pé e vamos comer. Vai ser aceito, né? Mas se a terra produzir espinho, nós vamos fazer o quê? Vamos rejeitar. E vamos cortar e lançar no fogo, queimar o espinho, não presta para nada, né? Então, presta atenção que Jesus está dizendo para as pessoas. Então, a palavra de Deus é como a terra, que a terra recebe a chuva e absorve. Então, nós que somos pessoas, recebemos a palavra de Deus e observamos sobre nós. Deixamos crescer no coração. Então, nós recebemos essa palavra de Deus e o que nós temos que fazer? Fazer como a terra, dar frutos. Nós temos que dar fruto porque recebemos a palavra de Deus. Mas toda árvore que produz frutos bons é boa. E a árvore que produz frutos maus é má. Então, se nós produzir laranja, produzir frutos comestível que dê para se alimentar, nós somos árvore boa, né? Então, o que quer dizer a palavra? Que se nós recebemos a palavra de Deus e produzimos bons frutos, somos árvores boas. Aí produzimos o que? Amor. Produzimos caridade. Produzimos ajudar o próximo, ensinamento, crescer na graça e no conhecimento, amizade com Deus, ser bom filho para o Pai. Estamos produzindo bom fruto. Mas se nós produzir espinhos, o que acontece?
será rejeitado, como diz a palavra de Deus. Será lançado no fogo e queimado. Porque espinho Deus não quer, né? Nós vamos praticar espinho. Mas aqui diz o seguinte: provarão a boa palavra de Deus. Todos esses que provaram a palavra de Deus, que receberam a bênção de Deus, que tiveram acesso à luz de Cristo, às dádivas de Deus, é o conhecimento espiritual, podem entender que eu posso ser um com Deus, Deus ser um comigo, Deus vive em mim, eu vivo em Deus. Eu recebi todo o ensinamento, eu recebi toda a doutrina básica, eu recebi toda a doutrina mais aprofundada, eu recebi toda a espiritualidade, todo o conhecimento de Cristo, toda que eu podia aprender, eu recebi. Eu recebi toda a evolução que eu podia receber. E daí o que eu faço com isso? Eu não presto atenção, eu volto à doutrina básica de Cristo, eu volto à fé sem obra, eu volto a praticar o que é errado, eu não guardei o ensinamento de Cristo, eu não guardei no coração, não guardei as 7 chaves, toda a sabedoria, todo o conhecimento, todo o ensinamento. E o que eu acabo fazendo? Acabo relaxando e voltando às fábulas, voltando ao sistema de crença, voltando ao sistema religioso, voltando toda aquela rituais, né, que faziam, volta-se tudo ao começo. E o que eu acabo fazendo? Rejeitando o conhecimento da verdade. Porque eu já fui uma vez iluminado por Deus, já tive crescimento no conhecimento e na graça, já fui iluminado. O que acontece, diz a Bíblia, e isso é muito sério, muito importante. É impossível que seja levantado novamente ao arrependimento. Veja bem o que você está fazendo. É isso que eu disse, Deus cobrará no juízo e você prestará conta de tudo que você tem aprendido, tudo que você tem ouvido. Então, se você já foi iluminado por Deus, já recebeu a salvação de Jesus Cristo, entendeu sobre a ressurreição, entendeu sobre as novas coisas, o novo sistema, e você relaxou e se desviou de todas essas coisas, se desviou da verdade, deixou de praticar a luz de Deus, você caiu no barro, caiu na lama, você voltou ao pecado, voltou à ignorância, e você é impossível que se levante novamente na luz de Deus, na graça de Deus, porque a oportunidade de Deus está dando. Você tem oportunidade e você está fazendo pouco caso da oportunidade. Aí quando você precisar se levantar, é impossível, diz a Bíblia, que você se levante novamente ao arrependimento. Porque Deus é Pai de amor, mas é Pai de justiça, é Pai justo, que cobra a responsabilidade do adulto. Lembra-se da criança e do adulto. Então nós somos o quê? Adulto diante de Deus. Então não posso assim pegar uma pedra e fincar em Deus, dar uma pedrada em Deus e querer que não aconteça nada. Eu sou adulto, gente. Eu sou responsável pelas minhas ações, pelas minhas obras. Eu não posso fazer isso com Deus. Deus é meu Pai. Ele me deu todo o ensinamento, me deu tudo de graça. Eu tenho que tratar Deus com carinho, com amor. Agora eu vou chutar o balde e deixar Deus para lá? Ignorar Deus, virar as costas para Deus, depois vou querer o benefício de Deus de novo? Vou querer me levantar? Meu Pai, claro que Deus tem misericórdia. Deus tem compaixão. Se você se arrepender de coração, verdadeiramente arrepender mesmo, Deus terá misericórdia e perdoará o seu pecado. E você volta a ter comunhão com Deus. Claro que voltará. Mas custa um sacrifício muito grande. Mas é impossível ver que nós possamos se levantar. Então tem que prestar atenção e agarrar toda a bênção de Deus como a terra faz. Agarra a chuva e deixa a chuva entrar na terra. Deixa Deus entrando na nossa vida. Aproveitar. Então, por que é impossível? Tem uma coisa. Que Jesus trouxe todo o conhecimento. Todo ensinamento. Toda a doutrina. Todas as pessoas. Profeta, espiritualista, pastores, irmãos, irmãs. Todos estão ajudando. Então, veio todo o conhecimento. Jesus usa essas ferramentas. E aí o que você faz? Você joga fora, se desvia de toda a verdade, de todo o conhecimento. Não acredito em ressurreição, não acredito em bênçãos futuras, não acredito na iluminação, não acredito na evolução, não acredito em nada. Você jogou fora tudo aquilo que você acreditava. Que Deus trouxe o conhecimento,
toda a bondade de Deus. O que você fez? Você desviou-se da verdade, caiu-se no pecado. E aí você quer se levantar de novo, você vai ter que pagar o preço, começar tudo de novo, entender todas as coisas, buscar o conhecimento, o arrependimento, buscar o perdão do Pai, buscar o perdão de Deus. Mas você tem hoje o conhecimento de graça. Estão te dando de graça todo o conhecimento. Então, se você não crê na ressurreição de Cristo, busca o conhecimento. Busca entender o que é a ressurreição. A ressurreição nada mais é do que a evolução. É um passo, é um salto para a evolução. É um salto quântico, né? Nós saltamos, deixamos a roda de samsara e saltamos para a vida eterna. Então, é uma fonte que jorra para a vida eterna, disse Jesus. Então, o que nós fazemos quando nós rejeitamos, que não acreditamos na palavra de Deus, não acreditamos na ressurreição dos mortos e na preparação de Deus que mudará todo o sistema, nós estamos crucificando novamente Cristo na cruz. E aí nós estamos colocando Cristo ao vitupério, né? Que é colocando Cristo a vergonha pública, colocando Cristo de novo na cruz, porque nós não acreditamos. Aí nós estamos sendo criança. Aí o que Deus tem que fazer? Nos corrigir, né? É uma varinha para nos corrigir. Está sendo criança, filho. Está crucificando Cristo novamente porque você deixou de acreditar nos ensinamentos de Deus, na ressurreição, na evolução. Tudo aquela obra que Deus fez, todo o sacrifício de Deus não pode ser em vão. Você desacreditou em tudo isso. Você está crucificando novamente Cristo no madeiro. Está expondo Cristo ao vitupério, à difamação pública. Isso não se faz com o nosso Pai. Como que nós vamos fazer isso com o nosso Mestre? Que veio ensinar toda a verdade, trazer todo o conhecimento, amor, nós incondicionalmente, nos trouxe a sua vida por nós, deu a sua luz por nós, toda a sabedoria, Jesus, e daí nós vamos crucificar Cristo novamente porque não queremos aceitar, simples assim? Vamos colocar Cristo no madeiro? Não faça isso com Jesus novamente. Então, por isso, por essas causas, né, por essas razões, que é impossível que nós que já fomos iluminados, que já participamos do corpo de Cristo, porque todos nós sabemos, né, quem não é infantil, quem não é criança, sabemos que nós somos membros do corpo de Cristo, né? Somos membros do corpo de Deus, todos somos um, né? Deus e eu somos um, porque eu faço parte do corpo de Cristo, parte do corpo de Deus. Todos somos membros do corpo de Cristo, já participamos, já tornamos membros do corpo de Deus, já fomos iluminados. Já fomos santificados, deixamos a vida de pecado para trás, não matamos, não roubamos, não se prostituímos, não cometemos nada errado porque somos santificados, porque somos membros do corpo de Deus. Então nós temos que fazer o quê? Ter a responsabilidade de ser santo como Deus é santo, né, gente? Como que eu quero viver no corpo de Deus, mas quero viver desordenadamente, pecaminosamente, fazendo tudo errado, caluniando meu irmão, pisando em cima do outro? Não posso viver junto do mesmo corpo de Deus se eu não estou santificado. Então, Jesus fez todo esse trabalho para nos santificar e ainda deu o Espírito Santo para nos aperfeiçoar. Somos santificados pela palavra de Deus, aperfeiçoados pelo Espírito de Deus. Deus vive em nós e nós vivemos em Deus. Somos membros do corpo de Cristo. E aí não acreditamos na ressurreição? Poxa, gente! O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Vamos comparecer diante do tribunal de Deus e vamos prestar conta do que nós não acreditamos, que nós não fizemos, que nós não praticamos. Deus cobrará de nós porque Deus é justo juiz. Deus é advogado, mas é juiz. Deus é amor, mas é justiça. Tem que se cumprir toda a palavra de Deus. Mas daí você vai dizer, Deus, eu estou sofrendo, eu estou no umbral, eu estou no inferno. Mas Deus vai dizer para ti, mas meu filho, eu te dei oportunidade, eu mandei o irmão Jorge te ensinar a palavra lá, eu mandei um espiritualista te levar a mensagem lá, eu mandei Jesus Cristo levar todo o conhecimento sobre a ressurreição, sobre a nova vida, sobre a salvação eterna, sobre a transformação do mundo, sobre a nova terra. Tu teve oportunidade, meu filho, por que não aceitou? Aí Deus será o teu juiz, você mesmo será condenado porque você quis, você escolheu aquela condenação, não Deus que está te condenando. Deus apenas está fazendo o papel dele como juiz, justiça. Então tem que ser feito todas as coisas. Então, se eu tenho oportunidade hoje,
eu tenho que receber essa oportunidade e aproveitar, crescer na graça, no conhecimento. Ah, mas eu não entendi muito bem. Busca mais. Vai fazer uma oração a Deus. Busca um irmão que possa explicar melhor. Que te passe um conhecimento mais fácil de entender. Mas não deixe de aceitar o conhecimento da verdade de Deus. Então, se você não crê na palavra de Deus, você está crucificando novamente Cristo no Calvário de novo. Está tornando o sacrifício de Cristo em vão, né? Está tornando maldito o sacrifício de Cristo. Você está amaldiçoando a Cristo, está amaldiçoando a Deus, o teu Pai. Então, você tem que crer, você tem que entender, tem que crescer e aceitar como a terra aceita a água, né? Então, essa palavra de Deus vem para nos irrigar, para nós produzir bons frutos, né? É a palavra de Deus, o conhecimento, a sabedoria de Jesus Cristo, tudo isso vem para nós produzir bom fruto e frutos dignos de arrependimento, para que nós estamos um dia com Deus. Então a salvação já veio para nós, a evolução já veio para nós podemos evoluir agora. Já podemos, então todo aquele que crê em mim não perece, mas tem a vida eterna. Então nós já temos essa evolução. Então Cristo ele veio alavancar, tirar da repetição e dar a evolução que nós precisamos. Então, salvação que nós precisávamos. Então, olha aí. Olha a maravilha que Cristo veio fazer. Então, Deus permitiu tudo isso por amor, para que nós aproveitamos isso. Mas se nós não quisermos, é decisão nossa, né? Queremos sofrer? Vamos continuar sofrendo. Repetindo ano após ano, anos após ano, e vão repetir sofrendo, 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 e sendo que Cristo está dizendo aqui, meu filho, quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Houve uma transformação, houve uma mudança, é que você não está entendendo, você não está acompanhando o crescimento. Nós já crescemos, nós já temos uma evolução, nós já expandimos, não estamos mais na terceira dimensão, já estamos lá na quinta. Já estamos vibrando lá nossa consciência na quinta com Deus, com Cristo. Porque já houve uma expansão de consciência, já houve um entendimento. As coisas velhas já se passaram, a doutrina básica já ficou para trás, né? Então, o que falta para você entender a mensagem de Deus? Falta você receber o Espírito Santo. Dizer, eis-me aqui Deus, envia o teu Espírito e eu recebo de bom coração na minha vida, aceito a tua palavra, aceito o ensinamento de Jesus Cristo, eu confesso a obra de Jesus Cristo, eu confesso a obra de Deus, eu confesso o amor de Deus na minha vida, assim nós vamos viver como Deus vive, em amor, em bondade, ajudar o próximo. O que eu faço? Ajuda, ajuda, e ajuda, e ajuda, não para de ajudar nunca. Cresce, quanto mais cresce, mais ajuda. Mais cresce, mais ajuda o outro que está abaixo de nós. Então é para isso que Deus quer o nosso crescimento. Não é para nós se vangloriar, não é para nós aparecer, ser famoso. Ah, porque eu sou fulano e tal. Não é para isso, é para nós ajudar o próximo. É tudo em favor de nós, porque se eu ajudo você, volta para mim a ajuda. Eu estou me ajudando a mim mesmo. Se eu julgo você, eu estou julgando a mim mesmo, estou fazendo mal para mim. Então, por isso que Deus quer o crescimento, filhos. Não seja ignorante acerca dos que já dormem, mas cresça na graça e no conhecimento e tenha toda a ciência de Deus. Então, Deus está dando o quê? De mão beijada. Está trazendo o prato servido para nós, é só nós se alimentar da boa palavra de Deus, do bom Espírito de Deus, do bom Jesus Cristo de Deus. Então, Jesus já ressuscitou, gente. Nós já ressuscitamos com Ele. Temos uma vida eterna porque já foi feita uma transformação toda, porque Jesus veio fazer isso. Esse é o trabalho de Jesus. Salvar e buscar os que se haviam perdido. E muitos estão perdidos porque não querem o entendimento, não querem a sabedoria, não querem crescer na graça, não querem humildade, porque você acha o dono da verdade, aí vai ficar perecendo e perecendo, sofrendo, mas Deus não quer isso. Deus tem uma palavra de conforto para você. Deus não quer isso para a sua vida. Deus quer que você cresça na graça e no conhecimento e faça a vontade de Deus, que é servir ao próximo e ter o amor de Deus na sua vida. Então, não crucificamos o Jesus Cristo novamente no Calvário. Não faça isso, gente. Creia em toda a promessa de Deus, que a Bíblia é um oceano profundo. Não é só para mergulhar rasamente, não é rasinho. Mergulhar profundamente nesse oceano que é a Bíblia, que é toda a palavra de Deus. E todo o conhecimento que Deus possa nos ajudar. Eu agradeço a Deus que eu fiz o que eu podia fazer para trazer esse conhecimento, né? O que tiver além da minha capacidade, eu não posso trazer, mas aquilo que eu posso trazer para ajudar
a cada um de nós, ajudar a nós mesmos, né, que nós estamos se ajudando. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade de aprender e crescer mais, e entrego essa mensagem. Fique todos na paz do Mestre.